Mais uma vez nós estamos naquela noite da última ceia, e o Senhor Jesus, ele falando sobre o que vai acontecer nas próximas horas, ele toma o profeta Zacarias, e ele, usando o profeta Zacarias, ele diz o que iria acontecer. Ele diz assim, todos vós, versículo 27, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas no versículo seguinte, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Quando o Senhor Jesus está citando o profeta Zacarias, aqui ele está citando uma palavra do Senhor Jeová. Lá no profeta Zacarias, Deus falando por intermédio dele, diz que havia dado uma ordem para a espada. E diz assim para a espada, espada, levanta-te e fere o meu amigo e o meu companheiro, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus toma essa palavra e vê no que estava para acontecer um cumprimento daquilo que o profeta havia dito. E com efeito, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, que é narrada nos evangelhos para nós, a sua vida humilde, a sua vida de obediência ao Pai, de serviço amoroso aos homens, os sofrimentos todos que Jesus experimentou, nós vemos que em tudo, como disse também outro profeta, chamado Zacarias, mas para a mãe de Jesus, uma espada sempre estaria pendendo sobre a sua família. Né? O profeta diz assim para Maria, uma espada traspassará, ou trespassará, a sua alma. Então, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus, também conforme diz o profeta Isaías, era homem de dores, experimentado em dores, e que sabia o que é padecer. Mas agora, nas horas seguintes, todo o cálice de sofrimento que Jesus jamais havia experimentado antes, agora ele estaria experimentando. E meus irmãos, este mistério permanente que nós observamos na palavra de Deus. Por um lado, Satanás queria a morte de Jesus. Por um lado, as pessoas que estavam conspirando a morte do Senhor Jesus Cristo e todas as coisas que eles sofreriam eram pessoas más. Eram pessoas de coração endurecido para com a palavra do Senhor Jesus. E tudo o que fariam com Jesus era de acordo com a maldade dos corações endurecidos deles. Mas ao mesmo tempo, e aqui o grande mistério, também Jesus estava sofrendo, porque isto fazia parte do plano de Deus. É por isso que o profeta Zacarias diz que Jeová disse à espada, levanta-te contra o meu companheiro de viagem, e fere, e faz com que as ovelhas sejam dispersas. Isto é, em última instância, meus irmãos, todo o sofrimento que Jesus estaria para sofrer naquela noite e no dia seguinte era da vontade do Pai.